Uma revolução de muitas vozes e todas de muita influência, como a do nosso personagem do capítulo de ontem, o senador Diogo Antônio Feijó, ex-regente único do país, era um homem bom para escrever, muito ruim para falar, mas de uma capacidade incrível para as articulações de bastidores. E sua opinião, contrária aos conservadores que estavam no poder na época, se repetia em muitos cantos do país, como aqui em Campinas, onde os grandes fazendeiros de açúcar e café negociavam também uma revolta armada. E tinham um lema: Constituição ou morte. Lema que acabou virando ação. Os rebeldes daquela época eram os homens mais ricos de Campinas e tinham um discurso pronto para enfrentar os conservadores, a defesa da lei. Mas lógico que tudo dependia da forma como as mudanças nas leis eram interpretadas. Era mesmo mais uma disputa de poder. Que acabou tendo como alvo o novo presidente da província, o governador daquela época, o Barão de Monte Alegre. Excelentíssimos, bom dia. Bom dia, Vossa Excelência. São Paulo de 1842 está sob o comando de José da Costa Carvalho, o Barão de Monte Alegre. Ele assume o cargo de presidente da província sob protestos. Será esta Assembleia um burdoá de alguma Messalinha? É um baiano numa província que pretende o resgate da autonomia conquistada na reforma da Constituição de 1824. O fato dele ser baiano ou paulista não influía nas decisões políticas da província de São Paulo. É um conservador no cenário político dominado por liberais. Utilizava-se da condição dele ser baiano para poder criticá-lo, e na verdade o que eles estavam querendo criticar eram as posições políticas dele. O senhor Barão trouxe o decreto de posse assinado pelo imperador? Não trouxe tal decreto, pois imaginei que esta casa já havia recebido as ordens do próprio imperador Dom Pedro II. É assim, com tanta hostilidade, que o Barão de Monte Alegre se mantém no cargo durante quase um ano. E a principal atribuição é sufocar o movimento rebelde que desponta no estado. E esta figura-chave para os planos do Império tinha negócios na região de Piracicaba, na época Vila da Constituição. Entre as terras herdadas pela esposa dele, Genebra de Barros Leite, a fazenda Monte Alegre. E foi guardada para sempre no romance Tio, de José de Alencar, que chegou a visitá-la no século XIX. A cidade da Constituição, outrora Vila da Piracicaba, assenta nas rampas de uma colina que se eleva à margem do rio. No centro e sobre a esplanada fica a Praça da Matriz, cercada por bons edifícios, entre os quais a veneração do povo aponta como relíquia histórica a vasta casa que foi de Costa Carvalho, o ilustre Marquês de Monte Alegre. Aliás, foi também ele, Costa Carvalho, quem fundou o primeiro jornal impresso de São Paulo, o Farol Paulistano, em 1827. Alguns exemplares foram recuperados e estão hoje no Arquivo Público do Estado, na capital. O maquinário tipográfico sempre foi muito caro desde da sua criação, já com Gutenberg. Aqui no Brasil, a imprensa foi proibida até 1808. Então, as iniciativas tipográficas se davam, na maior parte das vezes, por iniciativa particular, que foi no caso de São Paulo. E o jornalista Costa Carvalho é também a voz do Império em São Paulo no ano da Revolução. Enfrenta a reação de deputados que querem mudanças na política nacional. A Assembleia Provincial de São Paulo, em cumprimento aos seus deveres os mais sagrados, vem ante o trono de Vossa Majestade o Imperador pedir a sustação das leis de reforma do Código e de criação de um Conselho de Estado. E pede a Vossa Majestade a demissão do Ministério Traidor, cuja continuação põe em risco a paz do Império
a ordem e tranquilidade da província e até a segurança do trono. O original do discurso, que virou uma carta oficial ao imperador, faz parte do acervo histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados falaram pela primeira vez em revolução. A Assembleia Provincial estremece ao dizê-lo, mas crê que não será duvidoso nem longo conflito. A vitória, sim, deplorável, como é toda vitória conseguida contra a ordem. A carta deveria ser entregue ao imperador Dom Pedro II, mas ele não aceita receber a comissão de 3 deputados. Esse gesto significou muito. Era o aceno que faltava para o início da Revolução. Os 3 deputados receberam como resposta apenas uma carta do ministro do Império, Araújo Viana, que depois foi encaminhada à Assembleia Provincial de São Paulo. Nos bastidores, começa a rebelião. A Revolução Liberal, ela tem sempre esse argumento, se pega em armas em situação extrema para defender o quê? Para defender a liberdade, para defender a propriedade, para defender a vida. E para isto, mudam as regras do jogo. Numa atitude ousada, a Câmara Municipal de Sorocaba resolve substituir a revelia do Império, o presidente da província. Destitui o Barão de Monte Alegre e escolhe um outro representante para o poder estadual. Senhores, Dom Pedro II, imperador constitucional do Brasil, é hoje dominado por certa facção política que vai levando o império às bordas do abismo. Ainda mais, esta facção está reduzindo a província de São Paulo ao mesmo mísero estado das províncias do Ceará e da Paraíba. Isto, senhores, graças à administração tirânica desse procônsul que vem em nome daquele partido, oprimindo e escravizando a nossa terra. Diante desses fatos, que são notórios, eu arbitro como medida de salvação pública que coloquemos novo presidente à testa dos negócios da província. Este presidente governará São Paulo até que o Augusto Soberano escolha novo ministério de confiança nacional. Senhores, proponho que por unanimidade aclamemos presidente da província, o coronel Rafael Tobias de Aguiar. E amanhã você vai conhecer em detalhes quem foi Tobias de Aguiar, o principal nome da Revolução Liberal que teve como ponto central o combate da Venda Grande em Campinas. E também a famosa Marquesa de Santos e sua participação neste momento político do país.